vamos explorar ainda a questão dos dois caminhos. São as duas gerações e são dois caminhos que são colocados diante de nós. E por meio de Yeshua HaMashiach, nós temos a condição, toda a humanidade tem a condição de escolher o caminho da salvação, de escolher o caminho do serviço, de escolher o caminho do povo de Israel. Mas também, para algumas pessoas da humanidade que ainda não conhecem a palavra e que ainda não aderiram ao Eterno, está ainda disposto o caminho que não é o caminho da salvação. Já estou dizendo de antemão que para aqueles que aderiram ao Eterno, não existe esses dois caminhos. Se aderiu ao Eterno verdadeiramente, está no caminho do tronco de Israel, está no caminho da Torá, está no caminho da vida, e vai ser exortado, vai ser admoestado, vai ser julgado, e assim, aguentando os juízos, os julgamentos, compreendendo a palavra, escavando a Torá, permanecerá no caminho de Israel, permanecerá no tronco de Israel. E da mesma forma, se nos rebelarmos contra a Torá, se nos rebelarmos contra o Eterno, o outro caminho é o caminho da perdição. Então, aqueles que aderiram ao Eterno não têm dois caminhos. E hoje pela manhã, a Vanessa, no aviso que ela deu, chamou bem a atenção para isso, e eu gostaria de repetir as palavras que ela disse. Mateus 7, para reforçar isso, nas palavras do nosso sumo sacerdote. Mateus 7, 13 e 14. Nós temos que estar atentos a todos os sinais, a tudo que está diante de nós, nesse exercício que o Eterno nos dá, nós temos que estar atentos. Mateus 7, 13 e 17 diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Ainda nessa palavra, numa outra visão sobre essa palavra, eu convido os irmãos a abrir em Lucas 13, para que a gente veja a mesma palavra, só que dita de uma outra maneira. Lucas 13, de 22 a 30. Percorria Yeshua as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Adão, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Adão, Adão, abre-nos, ele nos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Elohim, e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Elohim. Deveras há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, nas palavras de Yeshua HaMashiach, temos a convicção de que os dois caminhos, as duas gerações, têm tanto condição de entrar no caminho da salvação, como também de serem destituídos desse caminho, desautorizados de permanecer nesse caminho. Que isso não ocorra conosco. Que nós não retornamos do retorno. Imagina, se a gente está retornando do pecado, indo no sentido da salvação, se a gente retornar desse caminho, a gente volta para o pecado. São dois caminhos.
Há uma porta larga e há uma porta estreita. São duas gerações. E é isso que nos fala a Paraxá Toledot. Vamos lá em Gênesis 25. Gênesis 25. Versículo 19 até o 34. São estas as gerações que Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Eterno. O Eterno lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado. Num outro texto, diz homem íntegro, reto diante da presença do Eterno. Habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado, quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Assim, Jacó agiu de maneira astuta, e há muita discussão em relação a essa questão, mas da geração que veio após Jacó, que mudou de nome posteriormente para Israel, é que veio o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Então, nós, diante dos nossos olhos, às vezes muitas situações ficam de maneira turva, sem a gente compreender se essa prática foi reta, se essa prática foi errada. Mas a verdade é que tanto Rebeca como Jacó tinham a compreensão do Eterno sobre o tronco de Israel, sobre a geração que sairia de Isaque. Isaque, ele foi o patriarca que ficou durante a vida inteira em território de Israel, recebendo, trabalhando, como a gente ouviu pela manhã, o trabalho, os serviços feitos por Abraão. Restaurou seus poços, realizou ali seus feitos, mas ele tinha essa predileção por Esaú devido a essa questão do interesse ou do gosto pela caça. Mas Rebeca, diante do Eterno, sabia que as bênçãos de Adonai eram sobre Jacó, para que essa geração fosse o tronco de Israel. Porque, se por um lado, um foi astuto em buscar os direitos e as bênçãos da primogenitura, por outro lado, o outro não pensou duas vezes em vender, em desprezar esses direitos. Então, isso fala muito a nós. Aqui nós precisamos compreender em que servirá o maior povo ao menor povo. A gente leu aqui, o maior povo servirá ao menor povo. Em que contexto que isso vai acontecer? Será subjugado? Será que essa
supremacia do povo menor sobre o maior é subjugando, é estabelecendo eles como escravos? Será que essa é a questão? Então é o que a gente vai tentar compreender. Então todo o plano do Eterno, muitas vezes diante dos nossos olhos, às vezes não tem muito sentido, nosso entendimento fica meio nublado em relação a essas questões. Mas nós veremos que o tronco de Israel, como a gente falou agora, há dois caminhos, e o caminho da porta estreita, ele é o próprio tronco de Israel. O caminho que nós devemos perseguir, ficar, é o caminho da Torá, que é o tronco de Israel e que leva para essa porta estreita, que é a porta da salvação. Então esse é o proveito da palavra do Eterno, que retorna para ele realizando todos os seus feitos. Esaú, mais velho, era mais velho, um homem do campo e caçador, e Jacó, mais novo, homem íntegro, diz um texto mais próximo do original. O íntegro quer dizer que tem comportamento exemplar, honrado, reto, e habitava em tendas. O Eterno afirmou que o povo maior serviria ao menor. A expectativa clara é que algo grandioso viria do povo menor. E esse algo grandioso é um serviço. Esse algo grandioso é um serviço. O Eterno, o tronco, é o povo escolhido. Escolhido para quê? Qual é esse serviço? Para que é esse serviço que o Eterno chamou o povo de Israel para realizar? O líder desse serviço é o nosso Adão, Yeshua. Vamos lá em Lucas 3, para a gente poder ver esse serviço que o tronco de Israel foi chamado a cumprir, que só ele teria essa condição de cumprir, porque era o povo escolhido. Lucas 3. Lucas 3, de 2 a 6. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Elohim a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando a imersão no arrependimento, o retorno para o perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a humanidade verá a salvação de Elohim. Vamos repetir o versículo número 6. E toda a humanidade verá a salvação de Elohim. E essa salvação vem por meio de quem? Yeshua HaMashiach, ele saiu de que tronco? Do tronco de Esaú ou do tronco de Jacó? De Jacó. Ele percorreu o caminho largo ou o caminho estreito? Ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho. E toda a humanidade verá. Todo olho verá, diz lá em Apocalipse. Toda a humanidade verá. Então nós temos a expectativa que a humanidade, se quiser aderir, pode retornar, se arrepender dos seus pecados, deixar morrer a sua natureza carnal, retornar para o Eterno, aderir, igual a casca da árvore, ao tronco de Israel, e percorrer o caminho estreito. É verdade ou não é? Isso pode acontecer. Agora, depende daquele que vai aderir ou não. Depende dessa decisão, desse caminho. Como disse ali Yeshua, o caminho é largo para a perdição, mas o caminho é estreito para a salvação. E lá em Deuteronômio o Eterno falou: coloco diante de vós o caminho da vida e da salvação. Escolhe da salvação e da morte, da vida e da morte. Escolhe o caminho da vida. Ele dá uma orientação nesse sentido. Agora, você pode escolher andar pelo outro caminho. Que essa não seja a nossa escolha. Então, para evitar falar muito fazer comentários sobre a palavra do Eterno, o Eterno essa noite me deu
A visão, né, eu revisitei alguns textos, acabei vendo algumas questões ali no livro de Isaías. E assim, eu gostaria de chamar vocês, mas para que vocês lessem comigo esses textos. Nós cantamos esses textos hoje aqui agora no serviço do Arvite, e eu peço para que vocês vejam comigo, retornem comigo nesses textos, para que a gente possa sair daqui convencido na palavra do Eterno, que o tronco de Israel, ele é o tronco que veio para salvar a humanidade. Por isso que somente Jacó poderia sair com as bênçãos da primogenitura. Por isso que somente ele poderia receber o que ele recebeu. Porque ele tinha todas as características daquele que daria continuidade às bênçãos que foram dadas para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi repetida a mesma bênção para Isaac. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E novamente agora, na Paraxá, Vayetse, que ele partiu, diz a mesma coisa, no caminho que ele estava fazendo para o retorno lá da terra, da parentela do pai dele e da mãe, ele recebeu um sonho, e no sonho o Eterno falou com ele, que seriam benditas todas as famílias da terra, para Jacó. Então tem uma continuidade na bênção. E lembrando que Esaú tem essa mesma oportunidade. Sim. Porque você citou muito bem, todo olho verá, todas as nações verão, né? A salvação que provém de Elohim. Então a descendência de Esaú, ela tem essa mesma oportunidade. Por quê? Porque quando Esaú despreza a primogenitura, ele deixa sobre sua descendência um jugo muito pesado. Sim. Esse jugo ele persiste até os dias de hoje com as nações que estão em volta ali de Israel, que são os descendentes de Esaú. Ali, quando nós estamos lendo no Êxodo capítulo 27, no verso 40 do capítulo 27 de Gênesis, Jacó diz exatamente isso para ele. Fala assim, pela espada viverás e ao teu irmão servirás. Uma nação maior servindo a uma nação menor. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o jugo do teu pescoço. Então há uma possibilidade que ele, quando se tornar impaciente desse jugo que ele mesmo estabeleceu para ele, ele poderá retornar, reconhecer a posição a qual eles ocupam. Paulo diz que esse jugo para ele se torna uma raiz de amargura. Ele não consegue nem ter um arrependimento dos seus pecados por causa dessa raiz de amargura. Esse é o jugo que a descendência de Esaú traz até os dias de hoje, né? Sim. E nós veremos que para o tronco, né, de Esaú, para o tronco da humanidade, por que não dizer esse seria o tronco da humanidade, existe salvação, está previsto, e por meio do tronco de Israel. É exatamente o que nós iremos ver aqui no livro de Isaías. Abram lá em Isaías 62. Em Isaías 62 é a mesma palavra que João Batista falou. João, o imersor, ele falou: preparai, preparai o caminho. Endireitai, endireitai, aplanai o caminho para que os povos passem, para que toda a humanidade tenha condição de encontrar a salvação. Vamos ler junto comigo. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão, e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Eterno nomeará. Serás uma coroa de glória na mão do Eterno, e um diadema real na mão do teu Elohim. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão Refisbá, e a sua terra Beulá, pois o Eterno se agrada de ti, e a tua terra será desposada.
Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Elohim. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão de dia nem à noite. Vós os que invocais ao Eterno, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por louvor da terra. Jurou o Eterno pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu vinho novo, pelo qual trabalhaste, mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao Eterno, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplainai, aplainai a estrada, limpai as pedras, arvorai a bandeira aos povos. O Eterno proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: vê, a tua salvação vem. Vem com ele o seu galardão e a sua obra diante dele. Serão chamados o povo santo, os remidos do Eterno, e tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada. Essa palavra não é uma palavra só para o tronco de Israel. Aqui, nesse momento em que todas essas situações estiverem acontecendo, toda a humanidade que aderiu ao Eterno vai encontrar lugar de salvação. Aqui, na hora... Vamos ler novamente aqui. No versículo 8. Jurou ao Eterno pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida dos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu vinho novo, pelo qual trabalhaste. Nem os estranhos, mas aqueles que aderirem ao Eterno não serão mais estranhos. Aqueles que aderiram ao tronco de Israel, aqueles que buscam os seus estatutos, aqueles que buscam a obediência, as obras, a boa obra com fé, eles não serão mais estranhos, mas serão reconhecidos do Eterno. Versículo 9, mas os que ajuntarem o comerão, ou seja, aqueles que não eram inicialmente do tronco de Israel, já são reconhecidos como filhos, não são mais estranhos, e que eles botarem a mão no trabalho, nas suas obras, para fazer boas obras, eles ajuntarem e eles também comerão, e louvarão ao Eterno, e os que colherão beberão nos átrios do meu santuário. Isso é promessa para toda a humanidade. E aqui diz que era para aplainar, para preparar o caminho. E dizei, lá no versículo 11, dizei à filha de Sião: vê, a tua salvação vem. A tua salvação vem. Vamos considerar isso. As duas gerações saíram de Isaac. Isaac é o patriarca. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac como patriarca saíram essas duas gerações. Uma que tem o tronco da salvação e outra que não está eleita à salvação. Ainda precisa aderir à salvação. Ela precisa de Yeshua HaMashiach, assim como o tronco de Israel. Mas precisa aderir, precisa realizar esse retorno. Então as filhas de Sião desamparadas serão retornadas aqui. As filhas de Sião, todos eles, toda essa herança de Isaac. Vamos ler agora. Lucas, Yeshua fala assim: apartai-vos de mim, que não vos reconheço, né? É isso. Ele deixa, porque não tem a característica daqueles que aderiram. Exatamente. E Yeshua não consegue identificá-los como servos de Adonai. É isso mesmo. Vamos ler agora o capítulo 61. Ser um povo cheio de autoridade para servir, salvar e libertar. Isaías 61. O Espírito de Elohim está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Eterno e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento
por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Eterno, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Vamos repetir. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Eterno, e vos chamarão ministros do nosso Elohim. Aguarda só um segundo. Serão chamados sacerdotes do Eterno, o tronco de Israel, o povo de Israel, aquele que foi selecionado, aquele que foi escolhido para ser sacerdote, para ser um povo, uma nação sacerdotal diante de toda a humanidade. O que faz o sacerdote? Estabelece o relacionamento do povo, daquele que pecou, com o Eterno. Então, o povo de Israel, olha só, estrangeiros, versículo 5, estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Eterno, e vos chamarão ministro do nosso Elohim. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. E aí eu interrompo novamente. Comereis as abundâncias das nações. Não é a nação, o tronco de Esaú, que vai servir ao tronco de Israel. Se nós estamos dizendo que existe um povo escolhido, existe um caminho, que esse é o tronco de Israel, então toda a humanidade que ainda não aderiu ao tronco de Israel, são essas as nações que serão, que trarão as riquezas, que sustentarão a Israel, fisicamente e principalmente. Em lugar da sua vergonha, versículo 7, em lugar da sua vergonha terão dupla porção, e em lugar da afronta exultarão a sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Eterno, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como descendência bendita do Eterno. Eu me regozijo muito no Eterno. A minha alma se alegra no meu Elohim, pois ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de retidão, como o noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Eterno Elohim fará brotar a retidão e o louvo perante todas as nações. Amém e amém. Ainda retornando no livro de Isaías, nós veremos aqui o comentário que eu fiz no capítulo 60, como é que o povo maior, como que a humanidade vai servir ao povo menor, vai servir ao tronco de Israel. Leiam comigo. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Eterno vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Eterno vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando vires, ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Multidão de camelos cobrirá a tua terra, os dromedários de Midian e Efá.
Todos virão de Sebá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Eterno. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao teu altar, e eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus ninhos? Certamente as ilhas me aguardam. Vêm primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, e a tua prata e o teu ouro com eles, para a honra do eterno teu Elohim, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiros reedificarão os teus muros, e os teus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Aí como é que um povo maior serve ao menor? Pois a nação ou o reino que não te servirem perecerão. Essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho juntamente para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão os teus pés todos os que te desprezam, e chamar-te-ão a cidade do Eterno, e a Sião santo de Israel. Embora foste abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. Beberás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis. Então saberás que eu, o Eterno, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze, e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais se sentirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, pois o Eterno será a tua luz perpétua, e o teu Elohim a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Eterno será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então todo o teu povo será justo, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Eterno, a seu tempo farei isso prontamente. Isso acontecerá a seu tempo. E aqui nós vimos todos os povos ao redor, as ovelhas dos povos ao redor, o leite dos reinos ao redor, indo para dentro da terra de Israel, aderindo ao tronco de Israel, para que possa encontrar local de salvação. Esse é o caminho que foi aberto a partir daquilo que João Batista falou lá em Lucas 3, como nós lemos. Então esse é o serviço a que o tronco de Israel foi chamado, a salvação de toda a humanidade. Esse que foi o serviço. Amém. Lembrando aqui, nós estávamos conversando aqui com Ulisses, que a função sacerdotal que a nação de Israel opera ali em Êxodo capítulo 19, né, estabelece ali a nação de Israel como uma nação sacerdotal. Se você vê a legislação do sacerdote, ele tem por mérito receber todas as ofertas do santuário. Então, como nação sacerdotal, ela também vai receber. É isso aí que você está ensinando. É verdade. Em todos os ciclos, em todos os encontros, né, estabelecidos pelo Eterno. Vamos ver agora Isaías 58. A verdadeira obra e sacrifício são o verdadeiro serviço para a salvação das almas. A obra e o serviço que o tronco de Israel foi capacitado para realizar. Isaías 58.
Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Elohim. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e tem prazer em se chegar a Elohim. Dizem, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? E tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferires com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que o chama de jejum, o dia aprazível do Eterno? Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras, e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Eterno te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estenderes do dedo o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Eterno te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas, e restaurador de veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao Shabat deleitoso, o santo de Israel, digno de honra, e honrardes, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança, e ao teu pai Jacó. A boca do Eterno o disse. Então aqui esse tem sido o preço que o tronco de Israel tem pagado. Abrir mão da sua vida nessa terra para que possa ser o caminho, para que toda a humanidade possa passar e encontrar a salvação. São esses serviços aqui. Livrar o cativo, dar o alimento ao que está faminto, cuidar da causa do órfão, do necessitado, da viúva, romper com o cetro da injustiça. Esse é o serviço que o povo de Israel tem sido chamado a realizar. Em Isaías 56 e 57, a salvação dos estrangeiros. Aqui nós estamos vendo como que o tronco de Israel realizará os seus feitos. A salvação dos estrangeiros, o clamor pelo estabelecimento de justiça, a honra que Yeshua HaMashiach terá em realizar todas essas situações. Vamos, leiam comigo Isaías 56. Assim diz o Eterno: mantende o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir e a minha retidão a manifestar-se. Em marcha o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Eterno, de todo me apartará o Eterno do seu povo.
nem tampouco diga ao eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno, aos eunucos que guardam os meus shabat, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que chegarem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os teus holocaustos e os teus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Eterno, diz Elohim, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam amortecidos, estão deitados e amam a tosquenejar. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, diz cada um deles, trarei vinho e beberemos bebida forte. O dia de amanhã será como este, ou ainda muito melhor. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração? Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado? Antes que venha o mal, os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência de adúlteros e prostitutas, de quem escarneceis? Contra quem escarnecereis a boca e deitais fora a língua? Não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vós vos inflamais com lascívia debaixo dos carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Sacrificais os vossos filhos e os ribeiros e as aberturas dos penhascos. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua porção. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes oferece ofertas. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Sobre um monte alto e elevado puseste a tua cama, sobes para oferecer sacrifícios. De trás das portas e das ombreiras põe os teus memoriais. Longe de mim te descobriste, subiste a tua cama e a alargaste, fizeste aliança com aqueles cuja cama tu amas, e contemplaste a tua nudez, procuraste a Moloque com óleo, e a multiplicaste com os teus perfumes, enviaste os teus embaixadores para longe, desceste até o sepulcro, em todos os teus caminhos te cansaste, mas não disseste, não há esperança. Repreendeste o vigor da tua força, por isso não desfaleceste. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem teu coração me pusesses, então, não porque eu calo, e isso há muito tempo, e não me temes, eu exporei a tua retidão e as tuas obras, e elas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, e vendo todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. Dir-se-á, aplainai, aplainai, preparai o caminho,
tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, pois o espírito do homem se enfraqueceria perante a minha face, o fôlego do homem que eu criei. Por causa da iníqua avareza me indignei. Eu o castiguei e escondi a minha face. Indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho do seu coração. E vi os seus caminhos, mas o sararei. E o guiarei e lhe tornarei a dar consolo, criando louvor dos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Eterno. Eu o sararei. Mas o ímpio são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Elohim, não há paz. Então aqui fica claro que tanto os da casa de Israel como os que não estão na casa de Israel, necessitam de lavar as suas vestes para se apresentar diante do Eterno, para retornar, para percorrer o caminho, para que todas as nações e todos os povos possam alcançar a salvação. Esse é o serviço que o Eterno chamou ao povo de Israel para realizar. Continuando, vamos ver aqui em Isaías 55, uma oferta da água da vida, o legado de Davi a toda a terra. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Eterno teu Elohim e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Eterno, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Eterno. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que o enviei. Com alegria sairei, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Eterno, por sinal eterno que nunca se apagará. Nós estamos vendo as promessas do Eterno feitas aos povos de todas as nações. Então, o Eterno chamou o tronco de Israel a ser caminho para a salvação de toda a humanidade, inclusive para a redenção do tronco de Esaú. Então esse foi o serviço, para isso que ele foi chamado, para isso que as nações irão servir a Israel, para que Israel possa realizar os seus feitos como nação sacerdotal diante de toda a terra. Eles estão sendo honrados por causa do preço
do preço que está sendo pago em relação à sua vida por carregar toda essa responsabilidade de salvação. Porque, como diz a pastora, não é de pouca monta. Nós estamos contemplando o serviço de Israel. O serviço de Israel é a salvação de toda a humanidade, para todo aquele que crê e assim adere. E assim adere. Em Isaías 52, nós temos aqui que Sião será fortalecida para o seu serviço, para realizar esses grandes feitos diante do Eterno. Desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Eterno: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Eterno Elohim: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito, para lá habitar. A Síria sem razão o oprimiu. E agora o que acho eu aqui, diz o Eterno? Pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Eterno. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. E sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Elohim reina. Ouvi os teus atalaias, levante a sua voz, juntamente exultam, que os seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Eterno consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Purificai-vos os que levais os utensílios do Eterno, mas não a saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Eterno irá diante de vós, e o Elohim de Israel será a vossa retaguarda. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a todos os filhos dos homens. Assim borrifará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então assim é engrandecido o nome de Yeshua HaMashiach, esse que irá calar a boca de todos os reis, de todos aqueles que se levantaram contra o povo de Israel. Esse que será exaltado, esse que é o caminho, que veio completar a obra do Eterno nas nossas vidas e que nos dá o direito de nos achegarmos até a Ele. Em Isaías 51, apenas dos versículos 4 e 5, de mim sairá a Torá e a luz para os povos. Vamos ver isso, Isaías 51, 4 e 5. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim. De mim sairá a Torá, e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Só até aqui nesse aqui. Então, nós precisamos compreender que o caminho que é Yeshua HaMashiach, que ele veio trazer a nós o conhecimento de como deveríamos proceder em relação à Torá, porque ele é a Torá viva. Isso que liga o povo de Israel com toda a humanidade. É por essa misericórdia do Eterno estabelecida em sua Torá que nós estamos buscando todos os dias, é que nós temos a condição de reconhecer o nosso Elohim e de aderir continuamente à casa de Israel para sermos abençoados e conquistarmos a nossa salvação. Completando esse estudo, nós temos em Isaías 49, de 1 a 13, para que possamos compreender como que a humanidade pode ser salva.
Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Eterno me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, Jacó, o tronco de Israel. Fez a minha boca com uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse, tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Mas eu disse, de balde trabalhei, inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Eterno, e o meu galardão perante o meu Elohim. E agora diz o Eterno, que me formou desde o ventre e que me servo, que ele torne a trazer Jacó e ajunte Israel a ele, pois os olhos do Eterno sou glorificado, e o meu Elohim tem sido a minha força. Diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Eterno, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que o dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes dirão de ti e se inclinarão, por amor do Eterno que é fiel, o Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Eterno, no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão nas trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão alteadas. Vê, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, e ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Eterno consola seu povo, e os teus aflitos se compadecerá. Amém, Eterno. Amém, Eterno. Então aqui nós temos o plano de salvação aberto para todas as nações, as promessas do Eterno em relação ao tronco de Israel. Completando isso aqui, nós temos os versículos, ainda no capítulo 49, dos versículos 18 até o 26. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos os seus filhos se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Eterno, de todos estes te vestirá como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Quanto aos teus desertos e lugares solitários, a tua terra destruída será agora estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. Então dirás no teu coração, quem me gerou estes? Eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retiraram. Quem então me criou destes? Fui deixada sozinha, mas estes de onde vieram? Assim diz o Eterno, eu acenarei com a mão e as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levantadas sobre os ombros.
Reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Eterno, e os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa do valente, e os presos escapariam do tirano? Mas assim diz o Eterno: por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará. Eu contenderei com os que contendem comigo, e os teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com teu próprio sangue se embriagarão como com vinho. Então aqui, em toda esse caminho realizado e provado aqui em Isaías, que traz todas as promessas em relação ao tronco de Israel e também ao tronco de Esaú, daqueles da humanidade que tem condição de encontrar salvação por meio de Yeshua HaMashiach para aderir ao tronco de Israel. Os dois povos são dois troncos. O tronco do povo escolhido para preparar o caminho e o tronco do povo a quem está facultada a adesão, a passar pelas portas, a percorrer o caminho e chegar à salvação, à graça vinda pelo Salvador Yeshua HaMashiach. Então, a esses que não são provenientes do tronco de Israel, ou que ainda não aderiram, existe essa escolha facultativa. Mas aqueles que já aderiram ao tronco, não existe mais essa escolha. Nós temos que servir ao Eterno e permanecer nos seus caminhos. Proclamar o nome do Eterno, que é o que o Eterno tem nos chamado a realizar. Proclamar o nome do Eterno é exaltar seu plano de salvação para toda a humanidade, que depende de uma postura humilde de retorno para o Rei da criação. Proclamar o nome é fazer como Paulo em sua defesa, que ele realizou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Vamos lá para fazer a conclusão. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Até o versículo 21. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos a certo Tertúlio, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó excelentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos, e até intentou profanar o templo. Por isso o prenderemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o comandante Lísias, tirou de nossas mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo aquilo de que o acusamos. Os judeus também o acusavam, dizendo serem essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, de sorte que com o melhor ânimo respondo por mim. Podes facilmente verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam
no templo discutindo com alguém, nem amotinando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isso, que conforme o caminho a que chamam seita, assim sirvo a Elohim de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na Torá e nos profetas, tendo esperança em Elohims, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Elohims como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Estando eu ocupado nessas coisas, me acharam já purificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, certos judeus da Ásia, os quais convinha que comparecessem perante ti, e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o sinédrio, a não ser essas palavras que estão entre eles. Clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, que o maior servirá ao menor, quando o menor fizer o seu serviço, que é proclamar o nome do Eterno, pregar a ressurreição dos mortos e realizar os feitos que o Eterno deu. Nós, aderidos ao povo do Eterno, não temos escolha. Não temos uma escolha agora de sairmos de todas essas promessas que nós lemos aqui. Sei que foi um caminho longo, mas todas essas promessas são verdade e nós já estamos vivendo essas promessas nos nossos tempos de hoje. Por isso nós não devemos retornar, nós não devemos desistir daquele retorno para o qual o Eterno nos chamou há algum tempo. Então é esse que é o serviço que o Eterno nos chamou, para o tronco de Israel, para que seja a salvação sobre toda a terra, e que sejamos como Paulo, que se há alguma acusação que seja feita a nós, em relação à casa de Israel, em relação à casa de Davi, seja que nós pregamos os mandamentos do Eterno, seja que nós pregamos a ressurreição dos mortos, para os justos e para os injustos, para que todos possam ser encontrados no templo do Eterno, no dia em que Ele virá desposar ao seu povo, e possam ser encontrados. Essa salvação, como disse João o imersor, é para toda a humanidade. Mas é necessário que a humanidade tome partido, tome Adonai como sua bandeira e dê um caminho de fé e boas obras no sentido de Adonai e de obediência para que possa permanecer em sua casa. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, essa é a palavra que nós colocamos diante da tua presença. O Senhor sabe, ó Pai, das nossas falhas, o Senhor sabe das nossas dificuldades, mas nós estamos aqui para que o Senhor fale aos nossos corações. A sua palavra é boa, a sua palavra é santa, que o Senhor possa nos dar uma semana diante da tua presença, na paz que o Senhor tem para nós. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.